Domingo é dia de The Last of Us. Daqui a pouco tem o segundo episódio, hein? Eu tenho certeza que você está hypadaço, animadíssimo com a segunda temporada dessa série. Não sei se tanto, talvez eu tenha exagerado um pouco, mas verdade seja maldita. No decorrer da semana, diversas discussões a respeito do primeiro episódio, a respeito daquela zumbizinha, que não é uma zumbizinha, é uma stalker, é uma espreitadora. Já tinha ouvido essa palavra? Pois muito bem. Que tipo de bicho é aquele? Por que que ela é tão rapidinha? Por que que ela enxerga? Por que que ela parece ser mais inteligente? Por que que ela é mais bonita que a Bella Ramsey? Entre outras dúvidas. Será que esse fungo existe na vida real? Poxa vida, o quanto de realidade e o quanto de ficção existe de fato em The Last of Us? Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Normalmente eu continuo sendo Giga e estou aqui com Ademar Debar. Fala galera, beleza? Quem fala é Moranguinho de Barros, tudo bem com vocês? Barros tá assistindo The Last of Us? Não tô. Mas devia, porque inclusive fez questão de citar o episódio dos morangos, que é o mais polêmico, é o mais divisivo, é o mais problemático, onde as pessoas brigam. Mas porque ele sabe da coisa boa, ele tem bom gosto. O que acontece com o episódio 3 da primeira temporada? Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. Aquele episódio, ele é incrível. Ele não deveria estar ali. Ele não pertence a esta série. Ele simplesmente é uma parada, né? Um filler. É uma parada que deram um jeito de encaixar o segredo de Brokeback Mountain 2 no meio da série de The Last of Us. Porque, claro, no jogo, o relacionamento de Bill e Frank é tratado de maneira breve. Não tem todo aquele destaque. Mas muito bem, não viemos aqui para falar sobre isso hoje. Eu tô com 2 artigos sensacionais a respeito do que tá acontecendo na série agora e da possibilidade do fungo no mundo real, mas antes de correr por eles, dá uma olhada nesse recado bem especial. Vocês sabem que nós aqui neste canal possuímos uma parceria incrível com o professor Thiago Spiked, correto? Então hoje eu quero te passar uma dica absurda, anota aí ó, presta atenção, thiagospiked.kebook.com.br ou então comodesenhar.net. É óbvio que eu já deixei, eu não, né? O Barros que faz essa parte mais de logística, mas os 2 links estão aqui no primeiro comentário fixado e é óbvio que eu vou te explicar do que é que eu tô falando. Nestes links absurdos do professor Thiago Spiked, você vai encontrar diversos cursos de desenho que ele ministra, como por exemplo, Fundamentos do Desenho, História em Quadrinhos, Pintura e o Profissão Desenhista, que ensina como trabalhar profissionalmente. O professor Thiago tem mais de 15 anos de experiência em aulas e já atendeu mais de 10 mil alunos. Neste ano de 2025, nós atualizamos as aulas do módulo Pintura Digital 2.0, além do plantão de dúvidas semanal com os alunos. Nós também reinauguramos a nossa comunidade para que os alunos possam interagir e trocar experiências. Então isso significa que se você ainda não é aluno e está chegando agora para estudar desenho com o professor Thiago incrível, você vai pegar certamente a melhor fase possível, porque isso aqui é um material, isso aqui é um produto que simplesmente não para de ser aprimorado, não para de evoluir, tá bom? Portanto, vou te lembrar mais uma vez que os links especiais estão aqui no primeiro comentário fixado. Barros fez essa parte de logística, Barros colocou ali, bonitinho. O link tá ali. Tudo colocadinho, tá te esperando. Estude desenho agora, da melhor forma possível, com o professor Thiago Spiked. Muito bom, agora que você já recebeu esse recado do nosso irmãozão Spiked, vem comigo pro primeiro artigo que tá no portal, olha, esse aqui eu nunca tinha visto, tá? universosagas.ig, falando justamente sobre os infectados ligeirinhos. Então, The Last of Us, quem são os infectados inteligentes que aparecem na segunda temporada? Saiba agorinha! Texto assinado por Juliana Brito, vem comigo. A segunda temporada de The Last of Us finalmente estreou na HBO.
HBO e na Max, e logo nos primeiros minutos do primeiro episódio já fomos apresentados a uma nova variação de infectados, que é nova, mais ou menos nova, tem muita coisa que é nova pra quem não viu os jogos, mas como a gente tem que lidar com esse tipo de situação, certo? Afinal de contas, ninguém tem a obrigação de ter jogado pra assistir a caceta da série, mesmo porque nem sei se vale a pena, precisamos de explicações. Embora o nome não seja dito, nos jogos estes bichinhos são conhecidos como espreitadores ou stalkers. E aí tem uma imagem ali que inclusive serve como divulgação comparando, né, o espreitador da série e o espreitador do jogo. Vou pedir pra Duda colocar aí na tela pra você ter uma noção e tal do que tá rolando. Seguiu. É sabido que um fungo específico chamado Cordyceps, através da farinha, acabou contaminando a população, transformando os seres vivos em variações específicas de infectados. E já vamos tirar essa questão da pronúncia aqui do meio do caminho, porque deu briga comigo, com o chat, com o Barros. Cada um tá falando de um jeito, tá? Cordyceps. A mulher do Google tá louca. Qual que é o jeito que você fala, Barros? Cordyceps. Cordyceps? Isso. Olha a mulher do Google em inglês. Cordyceps. Cordyceps. Olha a mulher do Google em português. Cordyceps. Fudeu. Entre elas, durante a primeira temporada, conhecemos os corredores, em inglês runners, os instaladores, os clickers, que são os meus favoritos e são os mais tradicionais, convenhamos, os baiacus, em inglês bloaters, os trôpegos, que são chamados de shamblers, e agora no início da segunda temporada tivemos o primeiro contato com os espreitadores, e em algum momento futuro iremos conhecer uma outra espécie conhecida como Rei Gato ou Rat King. Isso é tudo uma variedade de oponentes que você enfrenta durante o jogo. Afinal de contas, se é um videogame, você precisa de diversidade de gameplay, certo? Então todos esses inimigos se movem de forma diferente, se comportam, oferecem diversidade, variedade de gameplay para quem tá jogando. Acredito que a intenção seja muito mais mecânica e estética do que uma coisa que faça sentido no mundo do jogo, como por exemplo um bloater, né, o baiacu que explode, que é um tipo de inimigo tradicional, em tudo que é jogo tem ele, e que eu acho incrível, mas no final das contas, para quem tá jogando, funciona muito bem. Mas afinal, o que são os espreitadores? Os espreitadores se encaixam na segunda fase da contaminação, quando o indivíduo já passou de aproximadamente 2 semanas com o fungo ocupando o seu furico. O seu corpo, desculpa, foi o que eu quis dizer. Nesta fase, os infectados são mais fortes que os corredores. Por exemplo, os espreitadores têm visão e são inteligentes, são furtivos, imprevisíveis e agressivos. Também atacam pelas costas e emitem sons roucos, que seriam sons mais ou menos como, Barros, o som de um espreitador bem rouco, bem ardido. O que o Discord não deixa. Mas saiu, foi profano. Foi um negócio esquisito. É um ronronado? É tipo um gato, é isso? É um ronronado, é um... Só que tem que ser grosso. Tem que ser cru grosso. Esta variante é bem ágil e sabe se esconder, além de ser estrategista. Sua aparência mostra fungos crescendo na cabeça e rosto, geralmente deixando apenas um olho visível, e sua pele é praticamente toda deteriorada. E aí nós tivemos a imagem, né, dessa espreitadora na série, que eu falei brincando que era mais bonita do que a própria protagonista, a Bella Ramsey. Vocês podem inclusive conferir na foto agora, e se pá, eu não tava brincando não. A grande mudança envolvendo os espreitadores stalkers na série em relação ao jogo envolve justamente a forma como eles foram apresentados, já que na trama eles são indicados como uma nova evolução do vírus. Durante um episódio recente do podcast de The Last of Us, no canal Max no YouTube, os criadores da série analisam a introdução do Stalker na estreia da segunda temporada. E aí tem um trecho do podcast que a gente vai, claro, desfrutar aí dessas palavras do Craig Mazin, mas não sem antes perguntar pro Barros se ele já escutou ou já participou do podcast de The Last of Us. Sabia disso, Barros? Tem isso? Pra que serve? De acordo com Craig Mazin, aspas pra ele, conversamos muito sobre como criar um mundo onde nossos personagens se sentissem realmente seguros com os infectados.
Porque quando você passa da primeira pra segunda temporada, se a sua reação de medo aos infectados for a mesma, então você meio que não aprendeu nada em 5 anos, você não melhorou. Esses humanos se tornaram muito bons em resolver o problema dos infectados. Eles estão se sentindo bem consigo mesmos a ponto de Ellie e Dina conseguirem entrar em um supermercado e conversarem cara a cara. Mas esse aqui é diferente. O espreitador, claro, é um personagem de evolução no jogo e nós meio que queríamos destacar o fato de que eles pensam, o que é um grande problema e é assustador. Até a maneira como eles soam, aquela tristeza, ainda há humanidade ali, ainda mais no cérebro deles. E como é que eles soam mesmo, Barros? Como é que é o barulho de um espreitador? É que tu pediu, aquela hora tu tinha pedido de uma forma grossa, mas o estralador é alto, né? O estralador. Não é nem o espreitador, nem o instalador. É um novo. É o estralador. É aquele com escapamento que... Adaptação dos acontecimentos do jogo The Last of Us Parte 2. A segunda temporada de The Last of Us se passa 5 anos após os eventos da primeira temporada. A série retorna com Joel e Ellie lidando com as consequências de seu passado. E aí o texto segue basicamente descrevendo o serviço, mas isso tudo você já tá sabendo. A gente já fez vídeo falando do elenco, do número de episódios e tal. Eu vou levar você, né, e todos que estiverem aqui comigo, inclusive o Barros, pro próximo artigo que fala sobre o fungo especificamente, já que a gente detalhou os tipos de inimigos, falemos um pouco a respeito da origem da coisa toda. Será que o fungo que inspirou The Last of Us existe? Na série, a humanidade enfrenta uma pandemia causada por um fungo que transforma pessoas em zumbis. Será que algo assim seria possível na vida real? E aí o texto tá assinado por Lilian Coelho, né? Inclusive, Feliz Páscoa, e tá disponível no portal Terra. Vamos ver isso aqui. A série The Last of Us, exibida pela HBO, cativou o público em sua narrativa pós-apocalíptica. No entanto, poucos sabem que a trama tem raízes em um fenômeno natural real. Na história, aparecem os fungos dos gêneros Cordyceps e Ophiocordyceps, não faço ideia se a pronúncia tá correta, não briga comigo, que infectam insetos e manipulam seus comportamentos. Este fenômeno foi retratado em um episódio do documentário Planet Earth, da rede britânica BBC. Então quer dizer, já teve até documentário sobre isso, tá? É uma parada que existe no mundo real, mas não da maneira que a série apresenta. Segue, Duda. Tem no mundo real? O Cordyceps existe no mundo real, sim senhor. Perfeitamente, vem cá. Na série, a humanidade enfrenta uma pandemia causada por um fungo que transforma pessoas em zombies. Na realidade, esses fungos afetam apenas insetos como formigas, invadindo seus sistemas nervosos e levando-os a locais elevados para facilitar a dispersão dos esporos. Apesar das semelhanças, os fungos não têm a capacidade de infectar humanos da mesma forma. Pelo menos não ainda, afinal de contas, se você acredita em algum tipo de evolução, isso aqui não deixa de causar calafrios. Barros, pois não. Sabe por que se chama formigas? Por quê? Porque elas têm 4 patas, se fosse 5 seria 5 migas. The Last of Us, como os fungos inspiraram a ficção. O documentário Planet Earth mostra o comportamento dos fungos Cordyceps em detalhes. Quando uma formiga é infectada... E eu disse uma formiga, não uma five-miga. É isso o nome, boss? Obrigado. Muito divertido. O fungo assume o controle de seu sistema nervoso central, forçando a subir em um galho antes de morrer. O corpo da formiga então se torna um meio para o crescimento do fungo, que eventualmente libera esporos para infectar outras formigas. E never five migas. Desculpa. Aspas para o cientista que explica. O cérebro infectado direciona a formiga para cima. Então, totalmente desorientada, ela agarra um galho com a mandíbula. Pelo que eu entendi, meio que esse fungo faz com que o corpinho da formiga seja levado para um lugar alto, porque num lugar alto ele consegue espalhar os esporos, né? E, portanto, disseminar a próxima geração do fungo, se é que dá para chamar desse jeito, de uma maneira mais ampla, né? Amplificada pela altura de onde tá jogando os esporos e coisa e tal. Uma loucura,
parasitária isso aqui, né? Os criadores de The Last of Us, Bruce Straley e Neil Druckmann, usaram esse comportamento como base para criar um cenário em que o fungo evolui para afetar seres humanos. Na série, o fungo fictício passa por mutações que permitem sua transmissão através de alimentos contaminados, levando a uma rápida disseminação global. E aqui no texto, sem querer, foi adicionada uma informação muito importante, porque sim, o Neil Druckmann não é o único criador do primeiro jogo, tá? Que fique bem claro, ele assina lá como principal responsável, diretor e coisa e tal, mas esse tal desse Bruce aí teve um papel relativamente importante e na época, né, sabe-se lá o quanto, sabe-se lá a proporção, é que hoje o senhor Neil Druckmann leva a fama dos dois jogos, né? Mas verdade seja maldita, no primeiro ele dividiu muita coisa. Com o sucesso da série surgiram questionamentos sobre a possibilidade de um evento semelhante ocorrer na vida real. Cientistas afirmam que, embora infecções fúngicas possam afetar o sistema nervoso humano, a ideia de um fungo controlando mentes humanas é puramente ficcional. Fungos como o Cryptococcus podem causar doenças graves, mas geralmente afetam apenas indivíduos com sistemas imunológicos comprometidos. Mesmo assim, se você deixar a sua imaginação fluir, dá pra tirar alguma coisa bastante assustadora dessa história toda e convenhamos, os caras aí que inventaram toda essa brincadeira, que vieram com essa premissa, no caso o Neil Druckmann, o Bruce, ou seja lá quem é que estava responsável pelo roteiro, foram bastante criativos nessa explicação, não é mesmo? Pelo que eu vi, originalmente seria um universo, uma história de zumbis, como qualquer outro, mas eles encontraram no fungo a explicação e eu concordo que ficou muito legal, beleza? Mas aí, o que você acha a respeito de The Last of Us na vida real? E me fala também se você tá preparado pro segundo episódio de hoje à noite, talvez com mais criaturas novas, mais besteiras e certamente muito mais lacrate. Por enquanto ficamos por aqui. Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto e até o próximo. Você clicou na curtida demonstrando que gostou, curtiu esse conteúdo? Você deixou um comentário? Muito obrigado por isso. É importante estudar inglês. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.